só aguardando ele entrar. Oi, tudo bom, Oi, Larissa, e aí, Eduardo? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo jóia. Agora tô. A gente precisou derrubar a Ótimo, live, que eu não estava conseguindo te encontrar, e a gente tô começou de aqui. novo. O pessoal vai voltar a entrar, tá bom? É Beleza. um prazer te receber aqui para a O gente prazer poder é falar meu. sobre trauma de face. Vamos desmistificar um pouquinho, explicar um pouquinho, né? Porque tem Sim, muita gente claro. por aí que passou pelo processo e ainda está entendendo como lidar com tudo isso, né? Então, seja muito bem-vindo, se apresente Obrigado. para o pessoal e vamos Bom, conversar um gente. pouco. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Zancopé. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial. É, Trabalho com a Larissa já há algum tempo e a gente tem conseguido solucionar alguns desafios nessa área. E é um prazer enorme falar para vocês e a gente discutir um pouquinho a respeito disso. E você já tem muitos anos, né, Eduardo, no trauma. Então, eu sou cirurgião dentista e todo cirurgião bucomaxilofacial tem como formação inicial a odontologia, né? Eu tenho 20 anos de prática já e depois eu fiz residência em cirurgia bucomaxilo e tenho 17 anos de trajetória na cirurgia já. É muita coisa, muita experiência. E hoje você atende em duas emergências, né, além dos hospitais. Eu atendo na maior emergência do estado, que é o UGOL, né? E atendo no Hospital de Urgências de Anápolis também, fora a clínica privada, né? A gente atende em vários hospitais aqui em Goiânia, a gente toma conta de vários hospitais, nós temos uma equipe que toma conta da emergência do trauma de face de vários hospitais particulares aqui em Goiânia. E você tem o seu instituto também, onde você atende mais planejado, né? Isso, meu consultório, né, o Instituto Zancopé, em que aí eu faço aí a clínica privada, a cirurgia oral menor, né, a cirurgia ambulatorial e, bom, fora a parte hospitalar, o controle pós-operatório e tal dos pacientes de hospital também são feitos no instituto, lá no consultório. Não, beleza. E assim, falando em trauma de face, a maioria vai aparecer na urgência e emergência, né? E assim, quais são os traumas de face? Porque eu falei na semana retrasada com o Dr. Leandro sobre a cirurgia ortognática, que seria um trauma planejado, sem intercorrências, né? E aí, como que você diz para mim? Tá me escutando, Eduardo? Deu uma travadinha na internet. Tá me escutando? Agora tô, deu uma caída, mas acho que agora deu certo. Repete, por Não, favor, que eu não tá, entendi joia. sua pergunta. Então, o que que acontece? A gente falou com o Leandro na última live sobre a cirurgia ortognática. Seria um Sim. trauma planejado, com pouquíssimas chances de intercorrência e tal. Agora, o trauma, a gente tem um outro cenário, né, Eduardo? É, o, Acho que está travando a internet do Arno. A minha tá ok? Alguém sabe me responder? Tá? nariz, né? Quando a gente fala a respeito de Eduardo, você pode fratura, voltar um pouquinho? Que você travou e o começo da sua resposta a gente não entendeu. entendi. Bom, como eu estava dizendo, o trauma de face, o trauma de um modo geral, é uma emergência, né? É algo que é inesperado, é algo que, enfim, e como ele acontece de maneira muito randomizada, muito diferente, é, cada caso é um caso totalmente distinto um do outro. A gente tem alguns tentativas de padrão, mas de um modo geral eles são bem diferentes entre si. E assim, a questão do trauma é que você não consegue prometer nada no pós-operatório para esse paciente, né? Porque o paciente chega para a gente cheio de aflição na cirurgia ortognática, por exemplo, e fala: e quanto tempo vai demorar para voltar isso? Quanto tempo vai demorar para voltar aquilo? No trauma, ele chega com as mesmas ansiedades, porém, nós não podemos
garantir muita coisa, né? Aí eu queria que você explicasse por que que isso acontece, para o pessoal que não conhece. Bom, basicamente, exatamente por isso, porque como cada caso acontece de uma maneira totalmente distinta, a gente não sabe dizer que estrutura, por exemplo, que foi afetada em primeiro momento, ou seja, se foi só um trauma de tecido mole, ou seja, tem alguma laceração, um corte, alguma coisa. Se foi um trauma com fratura, por exemplo, com lesão em tecidos duros, fratura, uma perda dentária, dependendo da energia e do tipo de trauma, a gente pode ter a perda de substância. O que é isso? É perder o tecido. Para recuperação dessa história toda sempre é muito difícil. A gente tenta, ao máximo, voltar as estruturas ao que elas eram antes do trauma, mas isso nem sempre é possível por causa das diferenças que acontecem entre cada caso. Certo. E assim, você falou que o trauma mais comum é de fratura de nariz, né? Mas nós temos traumas também muito grandes, né? Que envolvem, assim, que assim, se chamava de LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3, e o pessoal, quando entra na área do trauma, não sabe o que é isso, né? Hoje existe até uma tentativa de se mudar essa classificação. Para você ter ideia, essa classificação de LEFOR é de 1900, ou seja, ela tem 120 anos. E na época, a velocidade dos veículos, se é que existiam, era outra, né? A intensidade do trauma era outro, até o tipo de arma de fogo que existia era outro. Então, o que acontece? Quando você fazia esse tipo de classificação, era algo muito simples, porque era algo muito linear, muito simples. O que nós temos hoje, que a gente percebe hoje, são traumas de altíssima energia, né? Uma moto a 60 por hora batendo num veículo a 60 por hora é um trauma a 120 quilômetros por hora, é alguma coisa muito grande. E da mesma forma, você tendo um ferimento por arma de fogo, por exemplo, um tiro por uma pistola 380, por um fuzil que a gente acaba pegando por aí, é algo que naquela época, ou que as classificações antigas, elas não conseguem prever, né? Não conseguiam prever. Então, quando a gente fala a respeito dessas classificações e até da previsibilidade desses casos, o que a gente acaba percebendo é que, bom, os traumas simples a gente tem obviamente, maior previsibilidade, mas o que a gente percebe é que cada vez mais a gente tem uns traumas de altíssima energia. Pacientes que ficam muito tempo internados em UTI, pacientes que ficam muito tempo internados em ambiente hospitalar, é uma dificuldade grande de você abordar esses pacientes, porque eles têm traumas não só de face, mas no restante do corpo, outras fraturas, traumas abdominais, torácicos, enfim, uma série de coisas que dificultam também o nosso operatório e pós-operatório. E tem também a questão, o paciente às vezes chega, né, na emergência e vocês não conseguem operá-lo de pronto, né? Tem que esperar um tempo, esperar desinchar, esperar para ver. Como que você faz essa classificação, Eduardo, quando você recebe um trauma? Olha, bom, é um pouco variado, mas o que a gente acaba percebendo é que a face, por ela ser muito vascularizada, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos, o inchaço, o edema por causa do trauma, ele é praticamente imediato, né? E isso dificulta muito o resultado, porque, como eu disse, ele envolve não somente a fratura em si, mas ele envolve também os tecidos moles que circundam isso daí. E varia muito, se é só uma contusão, ou seja, uma batida, ou se você tem uma laceração, se você tem um corte, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Entendi. E assim, quanto ao comprometimento, o que que você acha que deixa normalmente o caso mais complicado? Quando eu tenho mais lesões de tecido mole, mais lesões de tecido duro, o que que você vê nessa complexidade na própria parte da reabilitação, no Sim. transcirúrgico e na reabilitação? Eu acho que os traumas de tecido mole, de um modo geral, são mais difíceis de serem manejados, né? O que acontece? Você tem uma cicatrização que às vezes ela é muito, muito complicada, ela tem
se você tiver perda desse tecido mole, você conseguir repor isso é muito difícil. O tecido ósseo, é óbvio que ele tem suas dificuldades, mas você consegue, com enxertias, com materiais de fixação modernos, você consegue contornar isso um pouco. Agora, os tecidos moles, principalmente cicatrizes que ficam no pós-operatório, aí é onde você entra de maneira perfeita, né? Que, na tentativa de melhorar a mobilidade, tanto a mobilidade, funcionabilidade, quanto o aspecto desse tecido mole no pós-operatório. Aí eu pergunto, como é que você pode fazer para melhorar isso no pós, né? Então, chega para a gente laceração de todos os tipos, né? Então, assim, o tecido mole em si, quando ele vem com uma cicatrização, com uma cicatriz, aliás, desculpa, de um trauma, ele vem com retração muscular, né? Então, essa retração muscular, esse impedimento da mobilidade do tecido, ele acaba interferindo nas funções, né, que hoje a gente chama de funções estomatoglossognáticas, que o que vem a ser? Mastigação, deglutição, na própria respiração, né? Então, assim, você vê que esses tecidos, eles interferem na função. E essa função, ela é trabalhada no pós-operatório de forma primordial. Primeiro a gente precisa soltar essa cicatriz, fazer toda a liberação do tecido, para que depois a gente comece fazendo a devolução, digamos assim, das funções, né? E assim, quando você fala da enxertia, o que você vê resultado melhor? Você vê resultado melhor na enxertia de tecido biológico, de prótese? Quais são os tipos de enxertia que você pode citar para a gente? Bom, isso é muito variado, na verdade, e é uma discussão um pouco filosófica e um pouco de coração de cada um, de algumas formas. O que a gente percebe é que o osso ou tecido do paciente é infinitamente melhor do que os outros materiais para fazer esse tipo de enxertia, quando a gente está falando a respeito de trauma especificamente, né? Existem enxertos para diversas coisas. Por exemplo, se você vai fazer um implante e não tem tecido de sustentação suficiente para fazer o implante, existe uma maneira de se fazer isso. Na própria cirurgia ortognática, que você já conversou com o Dr. Leandro, existem alguns casos em que a gente faz enxertias. Agora, quando a gente fala a respeito de trauma, a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, o sofrimento do próprio tecido, né? A gente percebe que quando você tem, pelo próprio nome, um traumatismo no local, aquele tecido, ele obviamente perde a sua vascularização em alguns casos, ele perde a cobertura, muitas vezes, de tecido mole, tipo gengiva, pele, musculatura, esse negócio todo. Então, quando a gente faz enxertos e quando a gente faz reconstruções em pacientes vítimas de trauma, a gente tem que entender que tem que ter um bom recobrimento. Esse local já é um local comprometido em termos de vascularização, em termos de nervação, uma série de fatores. Então, a gente tem que tentar fazer as enxertias, quando necessárias, com o material mais biológico possível. E óbvio que o material mais biológico é o próprio osso do paciente. Algumas vezes a gente fica um pouco receoso em tirar, porque a gente precisa de uma área doadora, né? E aí existem diversos lugares, desde a calota craniana, osso do quadril, osso da perna, enfim, uma série de lugares que a gente pode tirar. Às vezes a gente fica um pouco receoso, mas a gente tem que tentar lembrar que o paciente vítima de trauma e aquele local vítima de traumatismo, ele não é um local normal, né? Então a gente tem sempre que tentar imaginar que esse tecido tem que ser o mais biológico possível. Quando você fala a respeito de próteses ou órteses, alguma coisa assim, a gente utiliza basicamente o titânio, que é extremamente biocompatível, né? E eu particularmente prefiro tirar do próprio paciente, salvo alguns casos, o osso que porventura vai preencher aquele espaço que ficou, né? Sim, eu até trouxe aqui algumas fotos de Bacana. casos nossos, né, para você comentar um pouquinho. Por exemplo, a gente tem esse caso aqui, ó, vai dar para vocês verem bem, né, que foi um acidente automobilístico, né, Eduardo? Foi um acidente automobilístico de altíssima energia.
Essa paciente, ela foi submetida a diversos procedimentos cirúrgicos, porque ela teve perdas importantes de tecido duro, ela teve perdas importantes de tecido mole, mas eu acho que o principal que essa menina teve foi essas cicatrizes muito antiestéticas que ela teve, né? Que Vou demorou abrir mais para bastante, vocês verem. que demorou bastante tempo para ser resolvido. E por mais que a gente tenha, num primeiro momento, feito um bom serviço de sutura, de reconstrução, a gente sempre tem uma retração cicatricial, a gente sempre tem uma cicatriz, e aí entra a interação da cirurgia maxilofacial com a fono, né? Aí você podia trocar uma ideia, o que você fez com essa menina para ajudar ela? Então, nesse caso aqui dessa paciente, era uma paciente muito nova. É aqui onde eu falo que a equipe multidisciplinar e interdisciplinar ela é extremamente importante, né, para dar o suporte psicológico, porque uma coisa que eu falo muito no trauma é que você teve uma lesão no seu cartão de visitas, que é o seu rosto. Então, isso já te deixa emocionalmente muito abalado, emocionalmente muito sensível, né? E isso acaba interferindo um pouquinho no nosso pós-operatório. A pessoa sente um pouquinho mais de dor, ela está ali mais sensível de todas as formas, né? Então a gente trabalha de uma forma mais longa. Um trauma desse a gente não consegue fazer com pouquíssimo tempo de reabilitação, tanto que nós acompanhamos juntos, você viu que a reabilitação dela foi bem longa, foram várias cirurgias, né? E a gente soltando tecido, ela teve perda de tecido no lábio, então a gente teve que fazer toda a manipulação. E assim, a fono, eu acho que ainda peca um pouquinho, que poucas pessoas conhecem, é o trabalho da liberação miofacial. Eu sou uma pessoa que levanta muito a bandeira da liberação miofacial, porque a gente trabalha com vários recursos, né? A gente tem laser, a gente tem ultrassom, a gente tem os movimentos de soltura da liberação, que são de extrema importância. Os equipamentos, eles vêm ajudando, né? A radiofrequência, tudo vem ajudando, vem agregando. Porém, nada substitui a liberação miofacial. Então, assim, é um tratamento muito doloroso. Eu preciso provocar uma lesão repetitiva naquela cicatriz, para que ela faça a indução de colágeno, que libere aquela musculatura, para que o músculo, depois de liberado, depois de retirada, a fibrose cicatricial ali gerada pela própria cicatriz, pela manipulação do tecido, e pela perda dele, porque quando a gente perde tecido, a gente perde nervo, a gente perde vaso sanguíneo, né? Então, a gente perde muita coisa. E para trabalhar essa regeneração, a gente precisa fazer uma indução de colágeno, a gente precisa melhorar a vasodilatação daquele local, a gente precisa melhorar a circulação daquele local. Então, a gente acaba tendo que usar de vários recursos e demora um pouquinho. Mas o que eu fiz nesse caso dela? Eu fiz a liberação miofascial, eu usei a laser terapia, eu usei o ultrassom. Nós fizemos bastante exercício de reabilitação, porque exercício de função é a função, né? Então a gente trabalhou com mastigação, ela perdeu muitos elementos dentários, então isso atrasou um pouquinho o nosso trabalho, porque ela não conseguia mastigar, então ficou muito tempo no pastoso. A gente trabalhou a parte de sucção, de fala, que tudo ficou muito alterado. Então, quando a gente pega um trauma, eu brinco que a gente pega um X-tudo, a gente pega um combo, né? Exatamente. Então, a gente vai trabalhar desde o músculo que não está respondendo até a função que está inexistente pela falta de ação desse músculo, né? Mas a gente precisa ter todo o suporte. A gente precisa ter ali toda a reconstrução que é feita pela parte cirúrgica. Então, eu acho de extrema importância essa interdisciplinaridade, né? A equipe em si é muito importante. Isso. Quando a gente fala a respeito de trauma de face, a gente tem que colocar muito na cabeça do paciente uma palavrinha que às vezes a gente não tem muito, se chama paciência, né? E que é um processo, né? Eu costumo dizer aos pacientes o seguinte, que eu não queria que tivesse acontecido, eu não queria que o paciente estivesse naquela situação, mas ele está naquela situação e infelizmente faz parte, né? E a partir disso ele tem que compreender que esse processo lento, esse processo penoso, muitas vezes, ele vai ter que passar por ele da melhor maneira possível. Então as pessoas ficam um pouco ansiosas, elas ficam um pouco querendo resolver o problema da noite para o dia, que infelizmente não funciona assim,
né? Então, a gente não consegue muitas vezes resolver em cirurgia única, que é uma ansiedade do paciente, ele quer que aquilo seja resolvido num primeiro momento. Os traumas simples geralmente o são, né? Os traumas simples a gente resolve geralmente numa primeira cirurgia. O que é o problema nessa história toda é você resolver os traumas complexos como o dessa moça, né? Que, infelizmente, em um segundo de bobeira no trânsito, um segundo de distração de um outro motorista que, enfim, atravessa sua frente, qualquer coisa nesse sentido, esse um segundo vai te demandar anos de preparo, vai demandar anos de sofrimento, de um processo que você tem que pôr na sua cabeça que ele, infelizmente, faz parte, né? E assim como os outros traumas, uma fratura de perna, você vai ter que fazer fisioterapia durante muito tempo, uma fratura de face você vai ter que fazer fono durante muito tempo, e como as fraturas ortopédicas dão problema, as fraturas de face também o dão, então esse tipo de coisa o paciente tem que ter muito na cabeça, né? E eu acho que essa inter e multidisciplinaridade é importante por causa disso. Porque a gente tem que tentar colocar na cabeça do paciente que ele entrou num processo. Ele não infelizmente, a partir daquele momento, aquele um segundo da vida dele faz com que ele mude totalmente o rumo do que ele tinha de vida e ele comece e tenha que passar por esse processo. Sim. E falando em caso complicado, eu trouxe mais um aqui das pessoas de estômago forte. Nós tivemos esse caso aqui também, bem recente, esse caso nosso, né, Eduardo? Foi um acidente Sim. de bicicleta. Escureceu, deixa eu... Olha, que foi um acidente de bicicleta, né? E ele fez esse estrago todo aí no tecido mole. Afasta um pouquinho para mostrar. Aí. Ficou melhor? Agora consegue ver todas as 3 fotos. Ai. Então, esse foi um caso que a gente precisou mexer bastante em tecido mole, né, Eduardo? Para tentar devolver o máximo possível das funções. É aquilo que eu falei anteriormente. Os traumas que envolvem basicamente tecido mole são os traumas mais complicados nessa história. Porque se você olhar na primeira foto, a foto da sutura primária, né? Caramba, ficou muito boa a sutura, mas a gente começa a perceber o tanto que o tecido ficou sofrido, o tanto que o tecido ele é arrancado, ele é rasgado, ele é lacerado. É muito diferente de quando a gente faz um acesso cirúrgico, em que é uma incisão linear, e mesmo assim, geralmente essas incisões que são muito grandes, né? Depois a gente podia mostrar alguns casos de acesso cirúrgico, né? Esses acessos que são muito grandes podem causar esse tipo de fibrose também, mas quando você tem um trauma igual o dessa menina, a gente acaba percebendo que a perda do tecido, e quando o tecido ele é rasgado, ele é esgarçado, ele é machucado, e aí tem a sujeira do próprio, aonde ela bateu, então tudo isso daí são coisas que influenciam de maneira negativa, o resultado pós-operatório. O durante, né, que é a foto do meio aqui, o durante, a gente percebe e a gente fala, caramba, isso nunca vai dar certo. Mas no fim das contas, com paciência, tempo, dedicação e boas práticas e boas técnicas, a gente consegue perceber que aqui deu certo, né, que funciona e que fica bacana. Se você perguntar para mim, ficou exatamente como era antes? Não ficou. Eu costumo dizer que, infelizmente, o trauma tira da gente determinadas coisas, e uma delas é a originalidade, né? É um carro que bateu, a gente faz lanternagem e pintura, mas não é o mesmo carro. A gente tem mais foto dela aqui para o pessoal entender um pouquinho como que aconteceu aqui, principalmente na região de lábio, né, que a gente teve aí bastante lesão, como ficou machucado. Nós temos aqui a lateral da face, e aqui de frente que não foi o resultado final. O resultado final é aquele da outra foto. Mas assim, para o pessoal entender que igual você falou, é muita paciência, é uma coisa que é galgada, né? Então a gente precisa trabalhar essa parte de tecido mole, e tecido mole é uma coisa que não te responde tão rápido, não é a mesma coisa de você pegar o osso, emendar com uma placa e fechar. O tecido mole ele tem todo um processo inflamatório envolvido, todo um processo de formação de neocolágeno que nem sempre vem
como deveria vir, né, no alinhamento do colágeno que ele deveria vir. Então, nós temos muita aglutinação, e aí tem todas aquelas cicatrizes, né, com aderência, sem aderência, atrófica, hipertrófica, normotrófica, e tudo muda. O próprio tecido da cicatriz, ele nunca vai ser igual ao tecido da sua pele. Então, nós temos todo um processo. A gente entra com o processo primeiro, funcional e fisiológico dessa reabilitação, para depois pensar, num segundo momento, na estética, por mais que o paciente fique ansioso com essa parte, né? Exatamente. O que a gente percebe é que o tecido duro, o osso, ele é mais previsível nesse sentido. Obviamente, tirando caso a caso, mas assim, a gente costuma brincar que em 40 dias está colado, né? Em 40 dias a gente percebe que aquele osso, por mais que ele esteja fora da posição dele, se não tiver nenhum percalço no caminho, tipo infecção, exposição pela pele ou por dentro da boca, alguma coisa nesse sentido, aquele osso vai colar. Por pior que ele esteja posicionado, ele vai colar, né? Então, com 40 dias de trauma, a gente percebe que aquilo está colado, está resolvido e está na posição que ele deveria ficar, né? O tecido mole não. O tecido mole ele se comporta de maneira muito aleatória, né? Como você disse, a cicatriz pode ser hipertrófica, hipotrófica, enfim, uma série de tipos aí, que não vai exatamente do atendimento primário do paciente no pronto-socorro, mas vai muito mais da resposta biológica dele ao trauma, à reação inflamatória, ao tipo de laceração e até a direção que o corte teve. Se ele seguiu Sim. algumas linhas que a musculatura ela funciona, ou se ele seguiu o contrário daquelas linhas. Então, até isso influencia no resultado final dessa cicatrização. E eu posso te dizer que eu acho que isso é o que mais influencia. Como é dada essa laceração. Se ela está longitudinal ao músculo, se ela está transversal ao músculo, porque isso muda totalmente o nosso prognóstico de reabilitação, né, desse paciente. Então, um paciente que chega com uma laceração muito difusa, é aquela história, o cirurgião fechou ali do melhor jeito possível, porém, como foi muito difusa a laceração, tem corte para cá, tem corte para cá, como, por exemplo, nós tivemos aí um caso, não sei se você vai recordar, de um rapaz que o foguete voltou para a boca. Ele foi estourar o foguete voltou para a boca. Então, ele tinha uma cicatriz aqui, uma aqui, uma aqui, parecia um leque a cicatriz dele. Então, em forma de estrela. Exatamente. Foi um paciente que teve um trauma relativamente pequeno, só de tecido mole, e foi um paciente de pós-operatório longo, porque todas as formas que a gente reabilitava, um músculo ficava para trás na reabilitação. Não reabilitava tão bem quanto os demais. Então, eu acho que isso, assim, para a gente da fono, para a gente que vai trabalhar com a cicatriz, que vai trabalhar com a reabilitação, eu acho que é o mais primordial. É como é feito esse trauma, como que o corte ele se dá, né, na musculatura. Um dos ferimentos mais complicados nesse sentido são os ferimentos por arma de fogo, né? Pode parecer estranho que às vezes é um buraquinho de entrada, mas aquele buraquinho de entrada é um buraquinho totalmente complicado, porque ele tem, obviamente, o trauma do impacto da bala, ele tem a temperatura da bala que acaba causando uma necrose em volta dessas bordas, uma queimadura. Ele tem o formato, é muito teoricamente mais fácil você pegar e juntar duas superfícies lineares do que você juntar algo circular e tentar fechar estilhaços, isso, né? Também. Você tem o estilhaço da bala. Aqui. Eu até separei aqui um caso. Vamos lá. Dá para ver? Tá vendo bem? Sim, daqui tá perfeito. Sobe perfeito? ela só um pouquinho. Aí, bacana. Ficou legal? Então, esse paciente, ele é um policial militar, né? Ele foi vítima de um ferimento por arma de fogo, bastante importante. Ele teve uma perda de tecido ósseo bastante grande. A gente pode ver aí o tamanho do material de fixação das placas e parafusos que a gente usou. Deixa eu tentar aumentar aqui. Isso. Aí. Exatamente, né? E esse foi um paciente que teve dois problemas de tecido mole.
o local onde a bala passou, né, que causa um problema, ou seja, ela teve um orifício de entrada e saída, e o tamanho do acesso cirúrgico que foi necessário para poder Acesso tá aqui. realizar essa cirurgia, exatamente. Por mais que a gente tivesse feito o acesso de maneira correta e tivesse utilizado as linhas que a gente utiliza como referência, a gente acaba percebendo que é um acesso muito grande. Então, ele acaba causando muito linfedema, que é a drenagem linfática da face, que vem de cima para baixo, ela acaba ficando comprometida nesse caso. Né? Aí você tem a foto da entrada desse paciente no pronto-socorro. Né? E depois, a outra foto, já depois de algum tempo, reabilitado, e eu acho que ele teve um resultado muito bom. Né? Então, foi um grande processo. Cirurgia de reparação de trauma, cirurgia de enxertos para repor perda óssea e o trabalho da fono, aí com a Larissa, para poder melhorar essa condição de tecido mole para que esse paciente tivesse uma reabilitação melhor. Sim. Então, assim, esse foi um paciente também que ficou bastante tempo no consultório, exatamente por isso. A gente conseguia trabalhar a parte muscular aqui submandibular, a gente conseguia devolver para esse paciente a função da deglutição, a função da fala, tudo de forma maravilhosa. Porém, a gente ainda tinha a retração cicatricial aqui em nível de masseter, aqui bem próximo ao masseter, que interferia em muitos movimentos que esse paciente realizava. E o mais difícil de se resolver não foi aquela incisão enorme que ele teve submandibular, foi sim a entrada e saída do projétil, né? Então, eu acho que isso é igual você falou, pegar uma coisa redonda e tentar fechar é muito mais complicado. A outra pode ser grande, mas ela está bem linear, ela está bem encontradinha, a gente não perdeu o tecido ali. Então, é uma coisa muito mais fácil de você resolver do que a entrada dessa bala, porque você entrou, você teve queimadura, então já é uma cicatriz que ela vem com uma queimadura de bônus, além da laceração, né? Então ela é mais difícil de se cicatrizar, ela vai dar mais fibrose, ela vai dar o que o pessoal conhece como queloide, né? Então ela vai dar aquele tecido ali menos vascularizado que a gente vai ter que trabalhar e induzir um trabalho ali dentro. Então, realmente, são pacientes que ficam mais tempo mesmo em consultório. Mas, assim, os resultados são muito bons. Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma. Exatamente. E deixa eu te perguntar, Eduardo, quando você olha para o paciente e fala assim, está no momento da segunda cirurgia? Nossa, isso é tão complicado, porque, na verdade, bom, vamos separar isso em duas partes, né? Se a gente precisa fazer uma segunda cirurgia por complicação da primeira, né? Ou, por exemplo, uma infecção pós-operatória, quando a gente tem algum tipo de, por exemplo, problema com tecido mole, quando ele abre, que a gente chama de deiscência, quando expõe aquele osso e tal, e a gente precisa refazer, fazer essa segunda cirurgia para poder reparar esse problema da primeira. Isso daí geralmente é rápido e tem que ser praticamente imediato ao diagnóstico do problema. A segunda cirurgia, quando a gente fala a respeito de tratamento de sequelas, o que é? É o sujeito que teve um ferimento por arma de fogo e vai precisar fazer um enxerto. É aquela paciente que teve perda de tecido e a gente precisa melhorar a cicatriz, que muitas vezes a gente tem que mexer na cicatriz de novo. É uma paciente que teve múltiplas perdas dentárias e também faz parte da cirurgia a gente reabilitar essa paciente. Quando a gente fala a respeito desse segundo tipo de cirurgia, a gente consegue perceber que não existe um tempo meio cravadinho, não. Né? O que a gente imagina é que a gente tem que esperar a solução de tecidos duros, né? Ou seja, a gente precisa esperar em torno de uns 60 dias para a gente imaginar que aquele tecido duro o osso já está colado e está cicatrizado no primeiro momento. Né? A gente tem que discutir um pouco com quem está reabilitando a parte de tecidos moles, até que ponto a gente mexer de novo vai voltar aquele processo anterior que a gente já tinha conseguido e eventualmente aquilo pode ser pior, ou não, o contrário, a gente chegou num determinado limite de reabilitação desse tecido mole e a gente precisa melhorar aquilo de alguma forma. Então, a gente tem que ponderar isso e discutir isso muito com o paciente, a necessidade dele, a vontade dele,
né? A gente tem que discutir isso muito com a equipe multidisciplinar que está trabalhando com esse paciente, desde o pessoal que trabalha com reabilitação da prótese, por exemplo, até a fonofisioterapia, enfim, neurocirurgia. Algumas vezes esse paciente ele fica com algum tipo de sequela neurológica que a gente precisa esperar um pouco para poder ver se esse paciente reage de alguma forma. Não tem uma fórmula muito mágica de falar assim, depois de 60 dias a gente opera. Não funciona muito assim. Aquela primeira paciente que você mostrou, por exemplo, a gente operou ela, sei lá, acho que foi 6 meses depois operou ela 1 ano e meio depois, e aí foi... não tinha um tempo muito exato. Quando a gente percebia que o tecido mole tinha respondido bem, o tecido mole permitia que a gente tivesse uma solução bacana no pós-operatório, aí assim a gente partia para a segunda cirurgia. A gente já teve casos também, por exemplo, de pacientes que a gente ficou insistindo em operar um pouco precoce e a gente, para tentar melhorar aquilo da paciente, a gente percebia que acabava ficando pior o negócio, né? Até uma hora que a gente virou para ele e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos esperar, dá 6 meses, deixa o negócio resolver, se ficou ruim, ficou, se não ficou, não ficou, aí nós vamos sentar e planejar seu caso de novo. E quando a gente relaxou e conseguiu fazer com que o paciente também entendesse o problema dela e a gente entendesse que aquilo lá era necessário, eu vou falar para você, aí deu certo, aí ficou bacana, a gente conseguiu operar e dar uma reabilitação bacana para essa paciente. Até mesmo porque tem todo o tempo de acomodação desse tecido, né? Porque a gente passa ali pelos 3 primeiros meses de processo cicatricial, de devolver função, de trabalhar aquela musculatura, e nós temos ali até 1 ano e meio para esse tecido acomodar, 2 anos em alguns casos. Então o rosto ele muda muito nesse meio desse tempo. E às vezes a gente entra com uma coisa precoce e acaba sendo, talvez fosse desnecessário, se a gente tivesse esperado o tempo fisiológico dessa musculatura responder, né? A gente fica tão ansioso ou mais do que o próprio paciente para ter uma solução do caso, né? Sim. A gente vê uma coitada de uma menina como aquela de 20, 21 anos, com uma cicatriz enorme daquela, com um trauma de face de altíssima energia daquela maneira. E a gente fala assim, meu Deus, eu preciso resolver o problema dessa menina, e a gente fica tentando forçar o negócio para ver se consegue melhorar. E como eu disse, quando a gente relaxa e entende que fala assim, cara, eu acho que a gente precisa da resposta biológica primeiro, a gente precisa que o tecido se acostume com aquela nova condição que ele vai ter, e a partir disso a gente vai conseguir reabilitar essa paciente, aí sim a gente tem um resultado bacana, e aí a própria paciente já conseguiu entender aquilo, porque a cabeça pesa muito nessa hora, ela conseguiu entender o processo. Eu acho que quando a gente deixa de ficar ansioso junto com o paciente para poder resolver esses problemas, as coisas se acertam e elas se resolvem. Eu acho que é muito isso, é a gente entender a resposta biológica e não ficar ansioso junto com o paciente, né? Digo e repito, você vê uma menina de 20, 21 anos, e não que os mais velhos ou menos não sejam importantes nesse sentido, mas assim, a gente acaba vendo ansiedade, desespero, entendeu? E a gente acaba embarcando nessa junto com o paciente, e muitas vezes relaxar e deixar o negócio se acomodar, resolver primeiro, para depois a gente poder dar um andamento melhor para isso. Sim, com certeza. E assim, o trauma é um assunto para a gente falar a noite inteira, né, Eduardo? Mas o nosso tempo está quase acabando, está faltando 10 minutinhos. Eu acho que a gente pode fazer algumas considerações assim finais antes da gente terminar. E, primeiramente, eu queria te agradecer, né, por dividir com a gente assim, tanta experiência e te deixar um convite para próximas lives, para a gente poder segmentar um pouquinho mais o assunto, para o pessoal entender um pouco melhor. Porque uma coisa que eu falo é assim, que existem poucos profissionais trabalhando dentro do trauma. Eu acho que assim poderia ser uma procura maior, sabe, pelos cursos de trauma, por conhecer um pouco mais sobre o trauma, porque demanda a gente sabe que tem muita. E assim, tem um desconhecimento, pelo menos por parte da Fono, desse mercado de trauma, do como trabalhar com o trauma. Eu não sei se para você tem essa visão também dentro da Odonto. A cirurgia bucomaxilofacial dentro da odontologia, de um modo geral, ela é um ETzinho, né? É uma coisa muito, muito distante daquilo que a gente tem por odontologia como essência, né?
Mas apesar disso, eu acho que os colegas médicos que me desculpem, mas a odontologia é quem tem mais visão da face de um modo geral, né? O que a gente acaba percebendo é que o trauma é muito ingrato, né? Ele te demanda muito esforço, ele te demanda muita interação com o paciente, a gente tentar fazer com que o paciente entenda que, a partir do trauma, ele tem que ser reabilitado e que isso nem sempre é um processo muito simples e muito rápido, né? A gente entender que o trauma ele não é previsível e as respostas ao trauma geralmente não são, né? Voltando um pouco ao gancho da sua live anterior, quando a gente fala em cirurgia ortognática, a gente planeja esse caso, sei lá quanto tempo antes, a gente para, senta. Eu sou da época que a gente fazia com gesso e resina, hoje é tudo feito digitalmente no computador, mas assim, a gente mede 1 milímetro, 2 milímetros, um para cá e 2 para lá, então é algo muito, muito, muito preciso e muito previsível, então, fora alguns casos muito específicos, mas os acessos e as incisões são feitas sempre no mesmo lugar, as osteotomias, os cortes no osso são feitos sempre no mesmo lugar. O processo de cicatrização e cura desse paciente é feito sempre da mesma maneira. Então, teoricamente, a cirurgia ortognática ela é previsível. E quando foge dessa previsibilidade, aí que é estranho. O trauma é o contrário. O estranho é o previsível, né? E acho que por isso que muitas vezes o sujeito corre disso, porque, cara, você vai ter um paciente que vai ficar junto com você durante muito tempo, é um paciente que ele vai ter seus altos e baixos, cabeça boa nem sempre é uma coisa muito, muito certa para esses pacientes, Comum, ou né? seja, muito comum. Então, assim, você tem paciente que por causa do trauma, ele acaba ficando com a cabeça ruim, porque o resultado pós-trauma é muito complicado. Complicado. Então, se você tem um paciente com trauma de alta energia, por exemplo, e ele teve uma fratura de perna, por exemplo, ele vai ficar na cadeira de rodas muito tempo. Então, junta a cadeira de roda com a mudança na fisionomia do sujeito. Então, tudo isso daí acaba interferindo no resultado pós-operatório e o paciente ele acaba entrando num túnel de complicações, entendeu? Então, o trauma tem essas agruras, ele tem esses problemas, né? O trauma, por ser imprevisível, ele tem esses negócios. Mas existe um grande prazer em mexer com o trauma também, porque o trauma é a base, acaba sendo a nossa grande escola para resolver os problemas, por exemplo, da cirurgia ortognática, né? Então, tem esses pormenores. A gente fala muito para os nossos residentes que é uma escadinha. A gente aprende a fazer a cirurgia oral menor para aprender a fazer trauma. Se a gente faz trauma bem, a gente consegue fazer cirurgia ortognática bem. A gente não consegue pular um nível né? Eu querer pular a etapa de você querer fazer direto cirurgia ortognática porque é bacana, porque é legal, porque é previsível, porque é bonitinho, é uma cirurgia limpa, é uma cirurgia linear. Mas se você não souber fazer o trauma, o dia que você tiver um problema na cirurgia ortognática, você se enrola, porque tratar a fratura, ela vem do trauma, e você na cirurgia ortognática, você está criando uma fratura. Então toda a biomecânica dessa história toda vem do trauma. O trauma é a base dessa história, né? O trauma é a base da cirurgia maxilofacial, enfim. Apesar de muita gente negligenciar, eu digo que trauma, com perdão da palavra, é divertido, né? Porque a gente acaba tendo o inesperado, a gente acaba abrindo e muitas vezes é muito diferente do que a tomografia nos deu. Então, tudo isso daí acaba interferindo na nossa vontade e no nosso querer mexer com o trauma. E aí, da mesma forma, eu acho que a fono, né? Não é linear, né? O paciente de cirurgia ortognática ele tem as suas fases, o paciente de trauma ele não tem as suas fases, né? Isso. O que acontece? Eu falo praticamente a mesma coisa que você. Eu acho o trauma, assim, fantástico, porque ele é como se ele fosse uma reparação, né? Você vai tentar devolver ao paciente o mais próximo possível do que era original. E não existe nada mais difícil que isso, na minha visão. Exatamente. Né? E eu falo também que na fono tem todas essas escadinhas. Você não consegue tratar um trauma, uma cirurgia ortognática, só que na fono a gente tem a inversão desses degraus.
É mais fácil se tratar uma cirurgia ortognática do que um trauma. Então, assim, você não trata um trauma, uma cirurgia ortognática, se você não souber de motricidade orofacial. E, assim, tem muito profissional que fala, mas é um saco estudar motricidade orofacial. E, assim, na realidade é a base. Se você não sabe motricidade, você não vai conseguir tratar um trauma. Então, não tem como queimar etapas. Você tem que entender de motricidade orofacial, você tem que entender de anatomia, fisiologia, neurologia. Então, você tem que entender cada passo de como aquele tecido funciona, de como ele é feito, de como ele responde, para você reabilitar. O negócio não é você entender o que está errado, é você entender como funciona da forma correta. Porque é isso que você tem que devolver para o seu paciente. É como aquilo funcionava antes de ser lesionado. Como aquilo funcionava antes do trauma. E assim, eu falo que a motricidade orofacial é a minha grande paixão, porque ela me dá base para trabalhar com trauma. Quem me conhece, hoje eu trabalho basicamente só com reabilitação de cirurgia e neurologia, trabalho só com essas duas áreas. E quem me conhece sabe que a grande paixão da minha vida é reabilitação cirúrgica, seja no trauma, seja na ortognática, que eu acho assim extremamente fantástico e ver, né, o andar do negócio, como que vai desenrolar todo o processo e devolver para o paciente aquilo que ele talvez não tinha, que é o caso da ortognática, são funções que ele nunca teve antes e que agora ele tem e ele vê como a vida melhorou depois disso, ou pegar um paciente de trauma que está extremamente abalado e conseguir devolver ele para a vida da forma mais normal possível, né, mais estável possível. Então, exatamente, eu acho realmente assim fantástico. É a minha grande paixão. Ué, temos paixões em comum, então, né? Com certeza. Não é à toa que a gente está junto aí há alguns anos, né? Nossa, e quantos anos? Bacana, bacana. Muitos. Vamos falar não, porque aí fica ruim para a gente. Eduardo, muito obrigada por estar nessa quinta-feira com a gente. Foi um prazer ter você aqui. Como eu falei, reafirmo, te espero para novos encontros. E espero que o pessoal tenha gostado, que tenha agregado muito conhecimento para o pessoal que passou por aí. A live vai ficar gravada, caso alguém queira ver, não conseguiu ver, queira ver depois. Legal. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço e foi bacana ver um monte de gente, bons amigos que apareceram aqui, deram um oizinho, deram um tchau. Pacientes. Pacientes, colegas, foi bem bacana. Obrigado pelo convite. Eduardo, muito obrigada. Tchauzinho, uma Beijo. boa noite. Boa Beijo. noite. Beijo. Tchau.